Bom, vamos falar um pouquinho sobre os visuais. A nossa pretensão não é dar uma aula sobre PNL, sobre a neurociência. O que é importante para você no seu projeto é você identificar em qual processo cognitivo você tem maior facilidade. Ninguém é uma coisa só. Eu sou apenas visual, só auditivo, nada disso. Então, nós completamos nosso processo cognitivo, mas com uma predominância. Então, os visuais são aqueles que possuem uma dependência com o material escrito, com a sinopse, com o resumo, com a bibliografia básica. É aquele que nos primeiros dias de aula pergunta, professor, qual é a obra que o senhor segue ou que o senhor adota? Ele precisa do texto básico para complementar aquilo que ele vê na sala de aula ou que ele vê num estágio. É importante o aluno visual, quando ele presencia um tribunal do júri na sua prática, ele recorre a uma síntese, ao texto de uma bibliografia importante sobre aquele assunto e ali ele complementa. Ele trabalha abstrações através da leitura. Ele consegue exemplificar por si mesmo. Ele lembra das ilustrações, das páginas, de onde foi lido, de quem é o autor. Então, isso é muito importante você identificar com esse perfil. Se você tem essa dependência dos registros daquilo que estão no caderno, é muito comum o aluno visual nos interromper durante a fala e pedir para o professor ditar o conceito. O caderno dele é o mais completo. Por quê? Quando ele recorre novamente às suas anotações, ele consegue imaginar até o dia de aula, até a roupa que nós estamos usando. É isso mesmo. O visual ele consegue completar o seu processo cognitivo através do seu recurso da visão. Então tá aí uma dica importante para você que você não vai esquecer nunca mais. Legislação seca, aquela sem comentários, que cai nas questões objetivas, marcar com X. Claro, não dá para você trabalhar uma questão de alta indagação e discussão na jurisprudência, porque vai ser nula a questão. Então, as questões objetivas, elas são retiradas da legislação seca. E como é que você, visual, compreende uma legislação seca? Você estuda por ela. Vou te dar a dica das duas canetas. Uma azul e uma vermelha. Obrigatoriamente tem que ser essas cores? Eu prefiro que sim. Estudos dizem que a vermelha é de atenção. Quando você está trafegando aí no trânsito, o semáforo vermelho você para, não é isso? E o azul de concentração. Poderia ser verde, mas vamos no azul. E aí você vai grifar todo conceito, toda classificação e prazos de vermelho, ok? Quando você deparar naquilo que nós chamamos de ponto de estrangulamento, o que é isso? Uma palavra que você não compreende o que é. Estenotipia, Montepio, eu não sei o que é. Você grifa de azul. Mas lembre-se bem, desde a sua infância, você lê textos narrativos. Então não para enquanto não terminar uma sessão, um capítulo ou um título. Sabe por quê? A dúvida que você tinha lá no artigo 11º, artigo 11, ela pode ser solucionada no 15, porque ele está dentro de um contexto lógico. Então você não para a sua leitura enquanto não terminar uma sessão, um capítulo ou um título. Quando fala lá no Código de Processo Civil, comunicação dos atos processuais, você vai ver a citação, a intimação, as cartas, precatória, rogatória. Teoria do crime, você vai ver lá tentativa, consumação. Então é importante a leitura na íntegra de uma sessão, de um capítulo e um título. Grifando de vermelho, conceitos, classificações, prazos. Apareceu uma palavra que você não conhece, azul. E aí você vai recorrer a uma legislação comentada. Sabe por quê? Você precisa de saber aquele conceito naquele contexto. Vou te dar um exemplo. Casa. No civil, sinônimo de domicílio. E no penal, uma boleia de caminhão. Um espaço reservado de um ponto comercial
pode ser considerado como casa. Então é importante você compreender aquele termo naquele contexto. Terminou? Então, faça mais 2 lidas só no grifado. Aí não tem jeito. Aí é para gabaritar mesmo. Porque você vai lembrar do que é mais importante, dos seus pontos de estrangulamento, e com certeza você, visual, vai conseguir, por convicção ou através das alternativas, marcar aquela questão que é o gabarito.